Paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para o vídeo no canal Maná Diário, seu evangelista Claudionir, e é sempre um prazer estar com você. Nesse dia quero compartilhar com você uma reflexão acerca do Salmo número 2, que diz assim a palavra do Senhor. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Nós vemos aqui neste salmo uma recitação gloriosa acerca do Messias de Deus, acerca do ungido do Senhor, o Todo-Poderoso, o Cristo que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Nós podemos observar que o salmista escreve com muita propriedade acerca do diálogo do Pai com o Filho, de Deus falando com Cristo acerca do seu juízo vindouro, de Deus falando com Jesus acerca da loucura dos ímpios e das nações que praticam impiedade em pensar que podem se livrar das potentes mãos do Senhor. Muitas pessoas hoje cometem atrocidades e ainda zombam de Deus, dizendo que Deus não as está vendo. Ainda cometem atrocidades dizendo de que adianta servir a um Deus poderoso se Ele não lhes pode livrar. Todavia estão enganados porque estão servindo a um Deus falso. Mas um Deus verdadeiro é aquele que olha para os seus filhos e vê nele a prática das boas obras. Porque todo aquele que é nascido de novo, ele pratica as boas ações para estar em concordância com o seu novo nascimento como uma nova criatura. Então nós observamos que estes que estão falando dentro do Salmo estão dizendo: rompamos as suas ataduras, sejamos livres para praticar as iniquidades que estão dentro dos nossos corações. Vamos fazer as loucuras que vêm à nossa cabeça. Vamos fazer aquilo que nos dá na cabeça para fazer. E muitas pessoas vão por este caminho. E essas abominações são cometidas por essas pessoas, de tal forma que indignam o coração de Deus, que fazem com que a ira de Deus se acenda. Todavia, o Senhor é longânimo e misericordioso, porém, Ele é justiça, e mais cedo ou mais tarde, segundo o nosso tempo, Ele vai entrar em ação. Nem mais cedo e nem mais tarde no tempo dele, porque tudo está determinado pela sua grandeza e pela sua majestade. E eles vão dizendo as suas loucuras como que para serem deuses aos seus próprios olhos. Os seus próprios deuses, para fazer aquilo que lhes está ao alcance das mãos, para praticar as iniquidades que brotam das atrocidades dos seus corações, corações maldosos, pecaminosos, homens ímpios, sem compaixão, sem afeto, sem amor, sem temor algum de Deus. E tudo isso os leva para um caminho de perdição eterna. Eles pensam que enganam a Deus, mas Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz: tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eles estão dizendo: sacudamos de nós as suas cordas. Será que eles pensam que são como Sansão? Sansão, na sua loucura, ele dizia: agora eu me levantarei outra vez e vou arrebentar as cordas como das outras vezes.
como se fossem apenas alguns barbantes, finos barbantes. E assim Sansão o fez por algumas vezes, cometendo a sua loucura e agindo segundo o sentimento do seu coração. Mas não imaginava ele que em dado momento da sua vida, o Espírito Santo de Deus já o havia deixado. Então, as suas forças já não eram mais como antes, e ele foi pego na sua loucura. Isso lhe custou seus olhos, isso lhe custou a sua vida. Pessoas que praticam o mal, que vão de mal a pior, mais cedo ou mais tarde, vão cair nos seus próprios laços, vão cair nas suas próprias impiedades. Eles sonham fazer em pedaços e destruir os mandamentos de Deus. Se levantam contra tudo aquilo que se diz ser Deus, ou contra tudo aquilo que são princípios do Senhor. Se levantam contra a família, se levantam contra o cristianismo, se levantam contra a justiça e vão praticando as suas impiedades como se o juízo nunca viesse, como se a vida nunca lhes acabaria. Todavia, estão praticando as suas loucuras. E nós observamos a trama desses ímpios dia após dia. Estamos vendo ao nosso derredor continuamente pessoas projetando o mal, não tendo dó nem piedade dos mais fracos e dos oprimidos. Estão fazendo tudo para agradar aos seus próprios corações e aos seus próprios desejos e concupiscências, que jamais se fartam. Como a morte jamais se farta de cadáveres, assim o ímpio, na sua impiedade, vai caminhando de mal a pior, cada vez cometendo mais e mais atrocidades. Mas agora nós vemos Deus entrando em ação. E no versículo 4 do Salmo que nós lemos, diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Mesmo que nós olhemos para a trama dos ímpios e ficamos assustados com tamanha impiedade e maldade, Deus está olhando para os seus planos e projetos e está se rindo deles. Porque eles projetam se livrar das amarras do Senhor, mas não têm capacidade nenhuma para isso. Então, o Senhor concedeu ao seu Filho Jesus todo o poder nos céus e na terra. E aí, a palavra de Deus vai dizer que foi concedido a ele não apenas o poder, mas um cetro de ferro, com o qual regerá as nações da terra. Não regerá apenas os bons, mas também os maus, porque todos Deus deu a ele por herança. Então, com este cetro de ferro, será estendido sobre essas nações e as despedaçará como um vaso de oleiro. As mãos furadas de Cristo, segurando um cetro de ferro, esmagará as nações ímpias no dia do julgamento final. Os homens vão cometendo as suas impiedades, todavia o juízo de Deus não tardará sobre as suas vidas. Nós olhamos com os nossos olhos naturais e dizemos: até quando, Senhor? Até quando vai perdurar tanta impiedade e tanta maldade? Mas o Senhor está olhando para tudo isso e está dizendo: não se preocupem, meus filhos, o controle ainda está nas minhas mãos. Deus usou a filha de Faraó para educar Moisés nas ciências do Egito. Deus esteve na casa de Dagom, através da arca sendo levada pelos filisteus. Colocaram Dagom de volta na sua casa. Mas o que Deus fez? Derrubou Dagom do seu altar, quebrou-lhe o pescoço, cortou-lhe as mãos e ainda fez com que ele perdesse todo o seu poder e autoridade, que jamais teve, porque era um Deus morto, apenas um ídolo feito por mãos humanas. Deus deu inteligência para orientar, Deus deu capacidade para os seus filhos serem prudentes, serem prósperos no meio de povos ímpios. Também nós podemos ver Belsazar tremendo de medo perante a mão poderosa que escreve na parede a sentença do seu reino. Então, os homens ímpios vão de mal a pior, estão projetando, estão praticando a sua impiedade, todavia o Senhor está com o domínio em suas mãos. Veja o que Diocleciano escreveu numa medalha cunhada, uma inscrição que trazia para si uma pompa, uma luxúria, uma grandeza. E ele escreve nessa medalha dizendo assim: o nome de cristãos está sendo extinto. Na Espanha foram erigidas 2 colunas monumentais nas quais estavam escritas também assim:
Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César Augusto, este era o nome dele, por ter ampliado o Império Romano para o Oriente e para o Ocidente. Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César Augusto, por ter adotado Galério no Oriente, a adoração de deuses, e colocou essa adoração no meio dos povos. E ele diz ainda mais, por ter abolido a superstição de Cristo em todos os lugares, por ter estendido a adoração de deuses ímpios. Eles levantaram, erigiram esses monumentos em nome de Diocleciano, como uma forma de dizer que haviam vencido ao cristianismo. Porém, o inimigo deles não estava naquela tumba. A tumba estava vazia, assim como o sepulcro está vazio em Jerusalém, porque este inimigo que eles tanto zombam, tanto caçoam, não está morto, mas está vivo. Cristo vive e ele reina. Os povos da terra hão de olhar para os céus e ver o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, com poder e grande glória. Por mais que os ímpios pratiquem a impiedade, por mais que os homens maus maquinam a maldade sobre toda a humanidade, ainda Deus tem o controle em suas mãos. O juízo breve virá, a sentença será dada, mas ainda há um escape. Para aquele que pratica o mal, para aquele que faz as atrocidades, Deus ainda tem uma porta para lhes dar o escape e o livramento. Que porta é esta? Esta porta é o próprio Messias, o ungido de Deus, que foi enviado a esta terra para resgatar o ímpio da sua impiedade, para tirar o homem mau do meio da sua maldade, para tirar o pecador dos seus pecados, para tirar o prisioneiro da prisão do inferno, da potestade maligna, do domínio de Satanás. Basta apenas se dobrar, basta apenas se curvar, basta apenas reconhecer que Cristo é o Senhor de todas as nações. E Ele não morreu, Ele está vivo e governa a minha e a tua vida, se você assim o desejar. Que Deus te abençoe, fique com Deus e que a bênção do Todo-Poderoso seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Por que tanta fome na terra? Por que tantas guerras? Por que a desgraça vagueia por todo lugar? Por que tanta gente sofrendo, chorando e gemendo? Oh, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que muitos jovens se entregam no mundo das drogas, tentando fugir desse mundo em viagens fatais? Porque a família decai cada dia que passa mais e mais. Por quê? Por quê? Por quê? É falta de Deus, é falta de Deus. O mundo precisa parar e olhar para Deus. É falta de Deus, é falta de Deus. O homem tem que admitir que precisa de Deus. Porque os esforços humanos bem pouco resolvem. Procuram resolver as coisas, mas tudo é em vão. Porque não permitem que Deus tome conta das nações. Por quê? Por quê? Por quê? Se todos parassem um pouco pra buscar a Deus, deixassem um pouco de lado os interesses seus, e isso sem formalidade, buscassem a verdade que é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. É falta de Deus,
é falta de Deus. O mundo precisa parar e olhar para Deus. É falta de Deus, é falta de Deus. O homem tem que admitir que precisa de Deus. É falta de Deus, é falta de Deus. O mundo precisa parar e olhar para Deus. É falta de Deus, é falta de Deus. O homem tem que admitir que precisa de Deus. O homem tem que admitir que precisa de Deus. O homem tem que admitir que precisa de Deus.